O flagrante do roubo. A mulher pede para ver 2 celulares. Quando a vendedora vira as costas, ela tira um dos aparelhos de dentro do balcão e coloca na bolsa. CPI da máfia dos guinchos decide pedir a prisão de ex-diretor do Detran. Para os deputados, há irregularidades em contrato de pátio. Policial atira no próprio irmão. O vício em drogas pode ser a causa das brigas constantes. Em 10 dias, 3 prisões. O detalhe é que Valdir usa a tornozeleira eletrônica. Até que ponto esse equipamento possui eficácia? Um promotor de justiça apontou que pode ser melhorado. Homem é espancado até a morte por causa de R$4. A mulher do assassino disse que ela e os filhos também já foram agredidos por ele. Mesmo assim, fez questão de registrar o amor que sente pelo marido. Ex-funcionário do Tribunal de Justiça é preso e indiciado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Surpresa no início da manhã. Paralisação de motoristas do sistema Transcol rende pontos lotados e muitas reclamações. Agente penitenciário se recusa a pagar conta em boate e atira do lado de fora. E a hora é agora. Vagas abertas para contratação temporária de fim de ano. Uma especialista dá todas as dicas para o candidato conseguir a oportunidade. Nós voltamos em 1 minuto. Olá, boa noite. Policial militar atira no próprio irmão. Essa não teria sido a primeira vez que eles discutiram. O vício em drogas pode ser a causa das brigas. O homem que aparece sentado no banco da divisão de homicídios é o policial militar de 28 anos. Ele foi até a delegacia para esclarecer o que aconteceu nesta manhã, para contar por que atirou contra o próprio irmão. O soldador de 25 anos levou um tiro na perna esquerda e precisou passar por uma cirurgia. Ele continua internado no hospital Dr. Jaime Santos Neves, na Serra. A mãe do militar e do soldador também foi ouvida pela polícia. Ainda não há uma versão oficial sobre o que motivou a briga entre os irmãos. O que se sabe é que essa não foi a primeira vez que eles se desentenderam. Já teriam discutido por causa de um terreno da família e também por causa do suposto vício em drogas do soldador. Segundo vizinhos, ele maltrata a mãe quando está sob o efeito de entorpecentes. A discussão aconteceu no bairro das Laranjeiras, na Serra. O soldador teria chegado alterado na casa da mãe e ameaçado o militar com um martelo de ferro. Para se defender, o policial teria agredido o irmão com um facão e, em seguida, efetuou o disparo. Em depoimento, o policial alegou que atirou no irmão em legítima defesa e para defender a mãe deles. O caso será encaminhado para a Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra para finalização do inquérito e posterior envio à Corregedoria da Polícia Militar. A CPI da máfia dos guinchos deve pedir a prisão do ex-diretor do Detran. Para os deputados, houve omissão de informações durante o depoimento. A 18ª reunião começou com o depoimento do ex-diretor do Detran, João Felício Escárdua, que coordenou o órgão de janeiro a outubro de 2011. Ele diz que durante esse período não participou de nenhum processo de licitação de pátios. Não aluguei nenhum pátio na minha época, já herdei os que estavam lá, apenas criei o pátio legal que não existia. Logo em seguida, foi a vez do atual coordenador de remoções e depósitos de veículos do órgão, Jadir Tosta, que começou apontando falhas em administrações passadas. O primeiro deles era a precariedade na regulamentação. As instruções de serviço antiga, que credenciavam o pátio, elas eram muito fracas em termos de regulamentação. A segunda causa levantada do problema foi a falta de fiscalização. Ao ser questionado sobre o valor de R$178 mil de um espaço na Serra pagos por mês, os deputados ficaram irritados. Por que vocês deixaram acumular esses veículos, não observando a lei? Por que, como servidores do Detran, não tomaram providência? Então, eu não posso responder por quem esteve no Detran no passado. Eu comecei a trabalhar basicamente com essa parte de leilão no final, meados de 2012, e fui trabalhando. Então, no período que eu assumi, eu consegui fazer um trabalho
Os parlamentares pediram para ver o contrato que foi assinado na época. Na sequência, o presidente da CPI, Enivaldo dos Anjos, pediu a prisão preventiva do ex-diretor do Detran, Carlos Augusto Lopes, que prestou depoimento na semana passada. Segundo as investigações da comissão, ele seria o diretor do órgão na época em que o contrato foi assinado. E faça o pedido de prisão preventiva do Carlos Lopes, por ter assinado esse contrato como diretor e dado lesar ao Detran e ao Estado com um contrato que não tem explicação. O deputado comentou a decisão tomada pelos parlamentares. Pedimos a prisão daquele que autorizou esse contrato por um valor de R$ 178 mil, sem nenhuma justificativa. Até porque é uma área para sucata que, se o Detran vender, não paga nem R$ 20 mil desses 178 mil por mês. Pois é, a Procuradoria da Assembleia ainda está analisando a necessidade do pedido de prisão do ex-diretor do Detran. Carlos Lopes disse que recebeu a informação com perplexidade. Disse que seguiu todas as etapas legais para a contratação de pátios por meio da licitação de menor preço e já entrou em contato com os advogados para fazer a defesa dele. Passageiros são pegos de surpresa no início do dia. Uma paralisação dos motoristas de ônibus rendeu pontos lotados e muita reclamação. Pontos cheios, o segurança Gilberto chegou às 5 da manhã. 3 horas depois, estava no mesmo lugar, indignado com a greve que pegou todo mundo de surpresa. Estou aqui desde as 5h20 da manhã até agora, nenhum parou pra gente. Passa alguns sempre lotados e agora parou, passa todo vazio, não leva ninguém mais. Com placa de especial, os ônibus que circulavam pela rodovia José Sete não paravam no ponto. E quando finalmente alguns coletivos começavam a parar, já estavam assim, lotados. O que teria motivado a paralisação foi o atraso no pagamento de parte da categoria. A Ceturb informou que 2 empresas em Vila Velha ainda estão só com 30% da frota nas ruas. Tirando isso, todas as outras linhas do sistema funcionam normalmente. O Sindicato dos Donos das Empresas disse que já está tomando as medidas judiciais cabíveis a respeito da paralisação realizada pelos rodoviários. O uso das tornozeleiras eletrônicas tem provocado polêmica. Nós já mostramos várias prisões em que o detido usa o aparelho, mas continua na criminalidade. Um promotor de justiça apontou que pode ser melhorado para garantir a eficácia da medida. Ele tem 45 anos, se chama Valdir Ventura e foi preso 3 vezes em apenas 10 dias. O motivo? Pequenos furtos. Agora, repare bem na perna do seu Valdir. Isso mesmo, é uma tornozeleira eletrônica. Ele era monitorado pela justiça quando cometeu os crimes. Ele foi preso por mim, durante 10 dias, é a 3ª vez preso em flagrante, conduzido por DPJ. E chega aqui, eu não sei o que acontece, ele é solto. A gente faz, a gente trabalha, prende, traz e o elemento que é monitorado pela Sejus é solto. O chamado monitoramento eletrônico foi implantado com mais afinco aqui no Espírito Santo mais ou menos de um ano para cá. A medida surgiu como uma alternativa para desafogar o sistema prisional. Enquanto um preso custa para o governo em torno de R$ 2.500 por mês, o custo mensal da tornozeleira eletrônica é de R$ 167. Essa medida equivale àquele ditado popular, o barato sai caro. Na análise deste promotor de justiça, não é bem assim. Ele enxerga esse acessório como um avanço, mas que ainda precisa de aprimoramento. A gente pode trabalhar ela com 2 formas. Primeiro, para a gente desafogar o sistema carcerário, né? Porque nós todos sabemos do caos que o país todo vive. Mas depois, nós também precisamos entender que ela é uma forma de humanizar, né, a nossa jurisdição penal, que ela é um avanço necessário. Mas isso não resolve tudo. Porque nós precisamos aprimorar isso que nós inventamos aqui no Brasil. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça, somente presos provisórios ou do regime semiaberto podem usar a tornozeleira. Outro critério é que a pena não pode ultrapassar 4 anos de detenção. Ainda há muitas falhas nesse mecanismo. Uma delas, por exemplo, é fornecer o acessório para um detento que mora numa região que não tem sinal de celular. Ou seja, ele não tem como ser monitorado. O uso da tornozeleira eletrônica foi indicado em 360 casos analisados durante as audiências de custódia. Isso nos últimos 4 meses. Será que todas essas pessoas tinham o perfil para usar
usar o equipamento? Algumas mostraram que não. Na opinião do Ministério Público, o que falta é uma avaliação mais criteriosa e até mesmo psicológica de cada preso. Não são todas as pessoas que estão aptas a utilizar a tornozeleira eletrônica. E nós precisamos identificar quem são as pessoas aptas, quem são as pessoas que não são aptas. E de igual forma, nós precisamos estar capacitados para aquelas pessoas que desafiam a tornozeleira, para elas também serem fiscalizadas e controladas. Vale também repensar algumas prioridades, tentar equilibrar o orçamento do governo com o benefício social. Mas não só o governo. O judiciário também precisa estar sensível a isso, o Ministério Público, a Defensoria. E todos esses agentes, eles estão buscando fazer o seu melhor. Agora, como tudo na vida, nós precisamos de tempo para que a gente consiga aprimorar as medidas que são aplicadas. O homem que foi preso 3 vezes em 10 dias com a tornozeleira eletrônica está no centro de triagem de Viana. O Tribunal de Justiça disse que a avaliação para a utilização ou não do equipamento cabe ao juiz do caso. Homem é espancado até a morte por causa de R$4. A briga começou por causa de um troco em um bar na Serra. Foi o marido da dona do estabelecimento que cometeu o assassinato. E mesmo vendo aquela cena toda, a mulher, que também já foi agredida pelo companheiro, fez várias declarações de amor para o assassino. Valber Roberto da Silva, de 35 anos, bateu na vítima até a morte. Ele também usou um pedaço de madeira para espancar o aposentado João Jorge Gonçalves, de 56 anos. A confusão aconteceu no bar da mulher de Valber, que foi preso logo em seguida. O motivo? A demora na entrega do troco de R$4 da compra de uma cerveja. O curioso é que a vítima morreu justamente por defender a dona do bar, esposa do assassino. Irritado, nervoso, eu cheguei até ele e perguntei o que está acontecendo. Ela não tinha o troco, ele foi. Entendeu? A vítima chegou a ir para casa, mas foi perseguida por Valber, que arrombou a porta e a espancou até a morte. O assassino considerava João Jorge uma pessoa para frente e disse ter ficado mais leve depois que tirou a vida do aposentado. É muita reclamação, a gente vai aguentando, uma hora a gente explode. Tinha que tirar aquele peso dentro de mim, entendeu? O senhor, depois de tudo isso, conseguiu tirar esse peso de dentro de si? O corpo ficou até mais leve, né? A cena foi presenciada pela mulher e pelos filhos dela, que inclusive já foram vítimas do criminoso. Mesmo temendo pela própria vida, Isabel Alves Oliveira fez questão de registrar o imenso amor que sente pelo companheiro. Se despediu de Valber com o coração partido. Deixar bem claro para todos que não seja por isso que ele está sendo preso, que eu vou abandonar ele. Jamais. Eu vou lutar até onde eu puder e vou fazer o melhor por ele. Quem quer uma vaga temporária no mercado de trabalho, a hora é agora. A gente sabe que o número de oportunidades diminuiu, mas há vagas abertas. São as contratações de fim de ano. E uma especialista dá dicas para você não errar na hora da entrevista. O Natal ainda está longe, mas elas já começaram a aparecer. São 2.600 vagas temporárias só nos shoppings da Grande Vitória. Fim de ano sempre foi uma ótima oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. Só que desta vez, com a crise, a concorrência ficou ainda maior. Quem busca pelo primeiro emprego vai ter que disputar com quem já tem bastante experiência. É que muita gente experiente perdeu o emprego esse ano e quer uma oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Nesses casos, a experiência pode contar a favor. Natal é um período que você quer um funcionário já proativo, um funcionário que interage, que já tem aquela experiência. Então, eu acho que é para esse tipo de contratação, eles estão saindo na frente. A concorrência é grande, mas quem busca o primeiro emprego não deve desanimar. Oportunidade para quem tem interesse, para quem demonstra iniciativa, para quem sabe se relacionar, sempre tem. Então, é uma oportunidade a mais para você rever as suas competências, você desenvolver algumas coisas que talvez você perceba que você precise, desenvolver melhor, mas é uma oportunidade. Se a Letícia tem um emprego hoje, foi graças à insistência. Ela já tinha passado por várias lojas, mas sempre era mandada embora quando o período de experiência acabava. Era frustrante, de uma certa forma, porque você criava uma expectativa ao entrar na empresa, aprendia todo aquele processo
E aí depois da experiência você saía da empresa, era bem frustrante para mim. Ela mudou de atitude, reavaliou a forma de trabalhar e deu certo. A vaga que no ano passado era temporária, virou emprego. Decidi entrar com o pé direito, fazer tudo diferente, mudar o atendimento, a forma de falar, a postura, ter um bom relacionamento com a equipe. Tudo aquilo que eu achava que era ruim das outras experiências, eu agreguei de uma forma positiva nessa nova oportunidade que eu tive. Segundo essa especialista, esse é o momento exato para o candidato repensar a forma como trabalha e como se relaciona no serviço. Disponibilidade de horário, disponibilidade de atender as necessidades da empresa, cumprimento de metas. Isso é o desejo de toda empresa e vai continuar sendo. Saber se comunicar, ser educado, se relacionar com as outras pessoas. Isso sempre serão pontos muito importantes e continuam sendo. O primeiro passo é fazer um bom currículo e correr contra o tempo. E lembre-se, com crise ou não, há sempre espaço para um bom profissional no mercado de trabalho. Você tem que mostrar nesse momento mesmo a garra, comprometimento, disponibilidade de horário, vestir a camisa da empresa. E aí a contratação, eu digo que você tem uma probabilidade muito grande de ser efetivada. Pois é, você reparou que parecia que a gerente da loja e a especialista em contratação combinaram a fala? Mas não, é isso mesmo, a sintonia do que o mercado quer com quem faz a seleção. Disponibilidade de horário, um bom relacionamento e, claro, vontade de aprender. Então prepare o currículo e faça aí um passeio diferente nos shoppings. Agente penitenciário se recusa a pagar tudo o que consumiu dentro de boate e dá tiros do lado de fora. Na entrada da Casa Sertaneja, marcas que podem ser dos disparos efetuados na manhã de domingo por um agente penitenciário. De acordo com o responsável pela casa, que fica na praia de Camburi, em Vitória, os tiros foram disparados às 7 horas da manhã. Dentro do estabelecimento, além dos funcionários, estavam cerca de 4 clientes que fechavam a conta. Por sorte, ninguém se feriu. Nós conversamos com o responsável pela Casa Sertaneja, que preferiu não gravar entrevista, mas contou que o agente penitenciário se recusou a pagar o que havia consumido dentro do estabelecimento e ainda ofendeu funcionários do local. Foi solicitado que ele se retirasse da Casa Sertaneja. Como não entrou armado, a suspeita é que o agente tenha ido até a casa dele e buscado a arma. Depois, ele retornou à Casa Sertaneja e efetuou disparos do lado de fora do estabelecimento. Segundo a Polícia Militar, após os tiros, o agente fugiu do local e não foi localizado na casa dele. Hoje pela manhã, a Polícia Civil realizou uma perícia no estabelecimento. As câmeras da casa noturna flagraram toda a ação do agente. As imagens também serão utilizadas para ajudar nas investigações. A Secretaria Estadual de Justiça disse que o homem acusado de atirar é inspetor penitenciário efetivo. A Corregedoria vai abrir uma sindicância para apurar o caso. Amanhã é o último dia do inverno e ele se despede com calor e poucas nuvens em todo o Espírito Santo. A terça-feira pode começar com nevoeiro em alguns trechos do Caparaó e região serrana. Não há previsão de chuva. Vento com intensidade no litoral. As temperaturas variam de 9 a 31 graus na região serrana e de 16 a 35 nas outras regiões. O ataque foi certeiro. A mulher chegou na loja interessada em comprar celular. Disse que ia pagar em dinheiro e queria desconto. Quando a vendedora virou para negociar com a gerente, a suspeita agiu. Veja na reportagem de Carol Fernandes. A câmera registra quase 1 da tarde, é quando a ladra entra na loja. Ela pede para ver 2 celulares, diz que vai comprar em dinheiro e quer um desconto. A vendedora entra para negociar o desconto. A loja está cheia, mas a mulher não se importa. Tira um dos celulares de dentro do balcão, com suporte e tudo para a vendedora não perceber, e coloca dentro da bolsa. A vendedora chega, ela diz que vai ao banco buscar o dinheiro e desaparece. O furto, que aconteceu na última quinta-feira, só foi descoberto hoje, na contagem dos produtos. O comerciante conta que, mesmo sendo um prejuízo relativamente pequeno, como outros que já teve, faz questão de denunciar a polícia e a imprensa.
tem dado certo. Não é pelo valor material, pelo dinheiro, por aquilo, é pelo valor da gente, nosso mesmo, né? Se eu deixar roubar, eu estou educando o roubo, né? Então, eu fico chateado que às vezes os meus vizinhos aqui são roubados. Ah, Martina, eu não vou fazer ocorrência não, a gente joga para o prejuízo da loja, não vamos chamar a TV, não vamos chamar a polícia. Eu corro atrás. Foram quase 10 meses sem ocorrência nenhuma. O número de furtos reduziu bastante depois da instalação de inúmeras câmeras de segurança. O último aconteceu na véspera de Ano Novo e também foi flagrado. Repare nas imagens. Um senhor chega à loja com o filho e coloca o celular no balcão enquanto aguarda atendimento. Em seguida, um idoso entra no local, disfarça, conversa com a atendente e, sem que ninguém veja, pega o aparelho. O cliente percebe o furto, liga para o próprio celular que toca na mão do vovô espertinho, mas ele sai rapidinho da loja e some. O interessante dessa história é que a divulgação das imagens comoveu o velhinho ladrão, que 2 dias depois foi flagrado voltando ao local para devolver o aparelho ao dono da loja. E a seguir, ex-funcionário do Tribunal de Justiça é preso com armas e drogas. A gente já volta. Ex-funcionário do Tribunal de Justiça é detido. Carlos Rodrigues de Oliveira, de 28 anos, foi preso em casa. A detenção do acusado foi feita por policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes. Na casa dele foram apreendidos 3 pistolas, 9 carregadores, cocaína, balança de precisão, munição e dinheiro. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Para você, uma boa noite. Até amanhã.